Boa tarde, hoje é dia 10 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, bairro Monjolada. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental, de maneira remota, e os alunos que estão pelo aplicativo do Centro de Mídia são eles: Ana Júlia, Felipe e Fernando. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão ao vivo hoje. Porém, essas aulas ficam gravadas e são postadas no YouTube para que depois, em um momento oportuno, esses alunos possam assistir e colocar suas atividades em dia. Sei que outros alunos de outras escolas acabam conseguindo assistir essas aulas pelo YouTube também. E aí eu recebo mensagem de alunos falando que está sendo de bom proveito essas aulas. E eu fico feliz de saber que estou conseguindo ajudar outros alunos. E agradeço muito mesmo os alunos que estão curtindo as aulas, estão se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as aulas. Diga-nos da onde você é, para a gente. Eu gosto de saber até onde chegam nossas aulas e eu gosto de mandar uma saudação também, sempre no início das aulas, para aquelas pessoas que contam da onde são. Hoje eu vou mandar um abraço para a aluna Emily, que é de Guarulhos, que fica a 279 quilômetros de Guapiara. Ela tem acompanhado as aulas do 8º ano do ensino fundamental. Um abraço, Emily. Espero que você esteja gostando das nossas aulas. Então vamos dar início. Hoje nós começamos a situação aprendizagem 2. Essa é a parte 1. Currículo em ação. Então vamos dar início. Página 83. Matemática. Conhecer e utilizar procedimentos para geratriz, que dá origem a dízimas periódicas, simples e compostas, é a abordagem feita na situação aprendizagem 2. Isso está na apostila logo no início da parte da matemática. Quais são as habilidades que nós vamos aprender na situação aprendizagem 2? Agora nós vamos lá para a página 88, onde começa a situação aprendizagem 2. A habilidade que nós vamos estudar é EF08MA05. Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica. Objetos de conhecimento: dízimas periódicas, fração geratriz. Página 88, situação aprendizagem 2, parte 1. É o mesmo que eu acabei de ler. Então, vamos dar início à atividade. Página 88, atividade 1. Cada número no seu lugar. Vamos retomar a localização de números racionais na reta real, envolvendo as frações irredutíveis e as frações equivalentes. 1.1. Em dupla, complete a reta numérica a seguir, considerando cada intervalo igual a 0,1. Bom, em primeiro lugar, nós estamos nas aulas remotas, não dá para fazer dupla, certo? Ah, professor, mas estamos voltando aos poucos. Mesmo que volte, tem que respeitar o distanciamento. Também não vai dar para fazer em dupla. Então vamos fazer aqui em aula remoto mesmo, sem fazer em dupla. Então vamos lá. Isso aqui tem na apostila de vocês. Repare, o 0 é o centro. À direita, eu tenho um monte de intervalo, certo? Iguais, todos os intervalos iguais. E lá no fim eu tenho o 1 do lado direito. Né? Deixa eu fazer o risquinho para vocês verem. Vou pegar o laser aqui. Então aqui no centro eu tenho 0, certo? Eu tenho intervalos, que é de 0,1.
E aí eu vou ter o 1 inteiro. E para o lado esquerdo, eu também tenho intervalos de 0,1. E ao chegar lá no fim, eu vou ter o menos 1 inteiro. Ele quer que eu faça o quê? Complete, né? A reta numérica a seguir, considerando cada intervalo igual a 0,1. Então vamos lá, vou pegar minha caneta e vou começar à direita. Então 0 à direita eu vou aumentar 0,1. Então 0 mais 0,1, como que fica aqui embaixo? 0, professor, mas eu não sei fazer essa conta. Mas aqui tem uma vírgula. Mas não tem nada depois da vírgula. Para igualar as casas de zero, as casas é só acrescentar zeros. Agora igualei. 0 com mais 1 dá 1. Vírgula embaixo de vírgula. 0 com mais 0 dá 0. Pronto, achei o primeiro. É 0,1. Certo? Vou fazer o próximo. 0,1 mais o intervalo. O intervalo não é de 0,1 de novo? Mais 0,1. Certo? Então lá, 1 mais 1, 2. Vírgula embaixo de vírgula. 0 mais 0, 0. Então aqui vai ser o 0,2. Próximo. Eu pegar o anterior, que é 0,2, e acrescentar o intervalo, que é 0,1. 2 com mais 1, 3. Vírgula embaixo de vírgula. 0 com mais 0, 0. Então deu 0,3. Agora eu vou fazer o próximo. O próximo eu vou pegar o anterior, que é 0,3, e vou acrescentar o intervalo, que é 0,1. 1 mais 3 dá 4. 4, vírgula embaixo de vírgula, vírgula. 0 com mais 0, 0. 0,4. Professor, é só aumentando um décimo? Sim. 0,4 com mais um décimo, 0,5. 0,5 com mais 0,1, 0,6. 0,6 com mais 0,1, 0,7. 0,7 com mais 0,1, 0,8. 0,8 com mais 0,1, 0,9. Agora vem uma pergunta aqui. 0,9 com mais 0,1. Cuidado, tem gente que vai falar 0,10. Pelo amor de Deus, não fale isso. 0,9 com mais 0,1, olha bem. 1 com mais 9 dá 10. Subiu o número 1. Vírgula embaixo de vírgula é vírgula. 1 com mais 0 é 1. É 1,0, ou seja, 1 inteiro. Tá? Pronto. Agora, para a esquerda, eu tenho 0. E ao lado esquerdo do 0 é negativo. Então, vamos lá. 0,0, eu tiro 0,1. 0 que tira 1. Professor, não dá para tirar. Então, você vai fazer o inverso. Vai passar esse para cima e esse para baixo, tá? Então, vai ficar 0,1 menos 0,0. Vai ficar 0,1. Só que como você inverteu, você sabe que é negativo. Então, os números negativos, menos 0,1. Tá bom? E aí, menos 0,1. Tiro novamente 0,1. Menos com menos dá mais. Então, fica menos 0,1 menos o intervalo, que é de 0,1. Menos 0,1. Jogo de sinal. Menos com menos, eu vou fazer uma conta de mais. Maior em cima, no caso deles são iguais. Então, tanto faz quem vai em cima e quem vai embaixo. 1 com 1 dá 2. Vírgula embaixo de vírgula. 0 com 0 dá 0. 0,2. Vai prevalecer o sinal do número maior. Os dois são iguais. Como que eu faço? Os dois são negativos. Então, vai ficar
negativo mesmo. Então, menos 0,2. E agora, vou pegar o anterior, o sucessor dele, né? 0,2 negativo e vou tirar 0,2. Vou tirar 0,1, desculpe, que é o intervalo. Lembrando, menos com menos eu faço uma conta de mais. Maior em cima, menor embaixo. 2 com 1, 3. Vírgula embaixo de vírgula. 0 com mais 0, 0. Deu 0,3. Prevalece o sinal número maior. Maior é o 0,2, o sinal dele é negativo. Então a resposta é menos 0,3. Ah, professor, é só ir tirando em o 0,1, sim? Menos 0,3 menos 1, menos 0,1 vai dar menos 0,4. Menos 0,4 menos 0,1 vai dar menos 0,5. Menos 0,5 que tira 0,1 vai dar menos 0,6. Menos 0,6 que tira 0,1 vai dar menos 0,7. Menos 0,7 que tira 0,1 vai dar menos 0,8. Menos 0,8 que tira menos 0,1 vai dar menos 0,9. Então vamos lá. Só para finalizar, menos 0,9 que tira 0,1, menos com menos, eu faço uma conta de mais. 0,9 mais 0,1, 9 com 1 dá 10, subiu o número 1. Vírgula embaixo de vírgula, 1 mais 0 dá 1, 1 inteiro. Só que daí vai prevalecer o sinal do número maior. Maior é 0,9, o sinal dele é negativo. Então, menos 1 inteiro. Certo? E aqui ficou. Ah, professor, eu desaprendi o jogo de sinal, eu não consigo. Hoje, se você procurar lá no YouTube, nas aulas de hoje, você vai ver no volume 2, situação de aprendizagem 2, parte 3, no 7º ano, uma aula só sobre isso. A aula deles foi só sobre isso. Então, se você ficou com dificuldade, vai lá, recomendo. Assista essa aula que foi dada hoje para o 7º ano, na data de hoje, tá? 10 de agosto de 2021. Ah, professor, qual é a situação de aprendizagem? É o volume, currículo em ação, volume 2, situação de aprendizagem 2, parte 3. Tá bom? Recomendo, assista. Vamos apagar aqui e vamos subir a resposta. Olha lá. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1 inteiro. Lado esquerdo, os negativos, que são o espelho, o reflexo dos positivos. Menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5, menos 0,6, menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9, menos 1 inteiro. 1.2. Represente os números escritos anteriormente por vocês em forma fracionária na reta numérica. Explique como você fez para escrever esses números. Então tá aqui. Aqui está a parte, certo? Bom, tem várias maneiras de fazer, certo? Eu vou fazer duas maneiras aqui para fazer o primeiro. Olha bem aqui. 0,1. Eu sei que toda fração é um número dividido por outro número. A gente chama de numerador e denominador, certo? Então, beleza. E aí, eu chego à conclusão assim, que toda fração também é uma divisão. Quando eu divido de cima pelo de baixo, ele vai dar um número decimal. Olha, e esse número decimal 0,1 é o resultado de um número dividido por outro que vai dar 0,1. Então, quer dizer que o quê?
um número dividido por outro vai dar 0,1. Existem várias combinações que você pode dividir e dar 0,1. E aí eu vou pensar ainda o seguinte. Se eu pegar esse B que está dividindo e passar para lá, eu vou ter ele multiplicando. Então ficaria assim. A é igual a 0,1 vezes o B. Tá? Então presta bem atenção. O B é onde eu vou pôr um valor. Conforme o valor que eu pôr no B, vai mudar o valor do A. Então olha bem. 0,1. Vou pôr 1 no lugar do B. Ao eu pôr 1, no A vai ficar 0,1. Então quer dizer que se eu fosse montar isso aqui em fração, o A é 0,1 e o B é 1. Ficaria assim, 0,1 sobre 1. Ah, professor, e 0,1 dividido por 1 realmente é 0,1. Porém, tem um erro aqui. Isso aqui não é fração, porque a fração tem que ser um número inteiro na parte de cima e um número inteiro na parte de baixo. Então, eu não posso usar isso daqui, tá? Então, eu vou pegar a borracha e vou apagar, tá bom? Agora, pensa comigo. Se ao invés de eu multiplicar por 1, eu multiplicasse por 10. 10 vezes 0,1. Então, vamos lá. 10 vezes 0,1. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. Matei o 0, coloca a cruzinha em homenagem a ele. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Soma todo mundo. 0 mais nada, 0. 1 mais 0, 1. 0 mais nada, 0. Ah, dá 10, professor. Calma, você tem que devolver essa casa da vírgula. Devolve ela. Dá 1,0, que é a mesma coisa que 1. Então, 10 vezes 0,1 dá 1. Ah, agora, a minha letra B vale 10. A minha letra A vale 1. Realmente, 1 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,1. Então, eu achei o primeiro aqui. 1 décimo. 1 décimo. Será que funciona nos outros também? Quem dividido por B vai dar 0,2. A é igual a 0,2. O B que estava dividindo vem multiplicando vezes B. Vou trocar o meu B por 10. 10 vezes 0,2. 10 vezes 0,2 dá 2. Ah, então o meu A vai valer 2. Meu B vai valer 10. Então, dá 2 décimos. Mas se eu pegar uma calculadora e fizer 2 dividido por 10, vai dar 0,2, será? Pega a calculadora. 2 dividido por 10. Olha, deu 0,2. Realmente, deu certo. Então, essa é uma das maneiras de fazer. Existem outras. Quais são as outras, professor? Vou mostrar. As outras, agora que eu vou mostrar, é olhar graficamente aqui, tá? Então, presta atenção. Eu gosto dessa que eu acabei de explicar. É a que eu prefiro. Tá. Eu tenho um inteiro. E foi dividido em quantas partes? Do 0 até o 1, eu tenho um inteiro. Em quantas partes foi dividido? Foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada uma dessa aqui foi uma parte de um total de 10 partes divididas. Certo? Então, essa aqui é a primeira parte de 10. Essa aqui são duas partes de 10. Essa daqui representa 3 partes de 10. Esta daqui representa 4 partes de 10. Esta daqui representa 5 partes de 10. Esta daqui representa 6 partes de 10. É uma das outras maneiras que pode ser feito. Outro jeito é você ler a fração.
Isso aqui se lê 7 décimos. Do jeito que eu li, eu escrevo a fração. 7 décimos. 8 décimos. Vou escrever a fração. 8 décimos. 9 décimos. 9 décimos. Se eu fosse representar em frações aqui, seria 10 décimos. E 10 dividido por 10 dá 1 inteiro, que já está aqui, 1 inteiro. Certo? Vou apagar aqui e vamos subir a resposta. Olha lá, subiu a resposta. Ah, professor, e o negativo? Mesma coisa, presta atenção. A dividido por B, que vai ser igual a menos 0,1, tá? O B vai passar multiplicando, então fica A vezes... Não, A igual a 0,1 vezes, menos 0,1 vezes o B. Se eu pôr o B valendo 10, presta atenção. Meu B vale 10, tá? Meu B vale 10. Meu A vai ser o quê? 10 vezes menos 0,1 mais vezes menos, dá menos. 10 vezes 0,1 vai dar menos 1. Então, minha fração vai ficar como? A dividido por B. Então, meu A ficou negativo. Ficou menos 1 dividido por 10. Então, fica como isso? Menos 1. Opa! Menos dividido por mais vai dar negativo, tá? Jogo de sinal. Menos por mais dá menos. Então, fica menos 1 décimo. Menos 1 décimo. Do jeito que eu leio. Menos 1 décimo. Agora, do jeito que eu leio isso aqui. Menos 2 décimos. Então, vem aqui menos 2 décimos. Como que eu leio isso aqui? Menos 3 décimos. Certo? E aqui? Menos 4 décimos. E aqui, menos 5 décimos, tá? Ah, professor, foi dividido em 10 partes. Eu estou pegando 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, 5 negativo, menos 6 décimos, menos 7 décimos, também dá para resolver da modo da fração, viu? Como que eu leio mesmo? Menos 8 décimos, tá? Lembrando, existem várias maneiras de resolver. Menos 9 décimos. Certo? Apagando as respostas. Subindo a resposta do modo mais bonitinho. Menos 1 décimo, menos 2 décimos, menos 3 décimos, menos 4 décimos, menos 5 décimos, menos 6 décimos, menos 7 décimos, menos 8 décimos, menos 9 décimos. Então, uma possível explicação, então olha bem aqui, também dá para resolver uma outra possível explicação. Uma possível explicação seria converter cada número decimal em fração, usando a propriedade da potenciação. Assim, 0,1 é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 1. Nós vimos isso lá nas aulas anteriores, né? Números de notação científica. 10 elevado a 1 dá 10. Dá 10. Agora, 10 elevado a menos 1 dá 0,1. Certo? Então, quando eu faço 10 elevado a menos 1, dá 0,1. E 10, quando você tem um expoente negativo numa fração, numa potência, quando você tem uma potência com expoente negativo, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó, 10 elevado a menos 1. Você vai fazer o quê? Você vai deixar o expoente positivo e essa parte aqui de baixo vai ser invertida. Mas como invertida, professor? 10 inteiros é 10 sobre 1. Então você vai inverter. Quem tem embaixo vai para cima, quem tem em cima vem para baixo. Olha lá, o 1 vai para cima e o 10 vem para baixo. E aí fica assim, ó, 10 elevado a 1, certo?
E aí, como ele está elevado a 1, ele fica assim, 1 elevado a 1 e 10 elevado a 1. E quantos que dá 1 elevado a 1? Dá 1. E 10 elevado a 1? Dá 10. Então, dá 1/10. Cada intervalo desse é 1/10. Tudo bem? Foi a conversão que nós fizemos. Próximo exercício 1.3. Vamos prestar bastante atenção. Considere as frações escritas no item 1.2. Na apostila de vocês dá para ver ainda, no meu já não dá para ver mais. Se possível, escreva-as com denominador 5 e represente-as na reta numérica. Então vamos lá. Eu trouxe aqui para mim a numeração que está lá no exercício 1.2. Então vamos ver. Eu posso escrever essa fração com denominador 5? Para eu tentar fazer isso, eu tenho que dividir o de cima e de baixo pelo mesmo número. Para ele virar 5, eu tenho que dividir aqui embaixo por 2. Em cima também por 2. 10 que divide por 2 dá 5. 1 que divide por 2 dá 0,5. É uma fração isso daqui? Não. Por que não, professor? Porque a parte de cima não é um número inteiro. Então, esse daqui não dá para transformar em uma fração com denominador 5. O que é denominador? É a parte de baixo da fração. É quanto a fração foi dividida, ou a parte inteira foi dividida. Agora, esse daqui, 2/10. Dá para eu dividir o de cima e de baixo por um número que aqui embaixo fique 5? Sim, a parte de baixo eu divido por 2. E a parte de cima também por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 2 dividido por 2 é 1. Então, 2/10 é a mesma coisa que 1/5. Aqui eu consegui. Se eu conseguir, já deixo. 3/10. 10 dá para dividir por 2, mas o 3 não. Opa! Agora é outro aqui. 4/10. Eu consigo dividir o de baixo por 2 e o de cima por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. 2/5. Então, aqui também deu para fazer essa escrita com denominador valendo 5. 5/10. Dá para dividir? Não, não dá, porque vai dar 2,5 em cima. Agora, os 6/10 dá também. Então, 6/10. Vou dividir o de cima e o de baixo por 2. Professor, mas por que você insiste em dividir por 2? Porque eu preciso a parte de baixo valendo 5. E a única coisa que dá para dividir o 10 por alguém para virar 5 é o 2. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Então, o 6 tem que ser dividido por 2 também. 6 que divide por 2 dá 3. Aqui também deu 3/5. 7 dá para dividir por 2? Não dá. E aqui dá. Então vamos lá. O 8. Cadê a caneta? Perdi. O 8/10 dá para dividir o de baixo por 2 e o de cima por 2 também. 8 que divide por 2 dá 4. 10 que divide por 2 dá 5. Então, 8/10 é a mesma coisa que 4/5. Certo? 9/10 não. 1 inteiro seria a mesma coisa que 10/10. Também dá para dividir por 5/5, que também é 1 inteiro. Correto? Mesma coisa acontece com os negativos. Única diferença, ele vai ser menos 1/5. E aqui vai ser menos 2/5. E aqui vai ser menos 3/5. E aqui vai ser menos 4/5. E aqui vai ser menos 5/5, que é igual a menos 1. Tá? Então, os demais que eu não coloquei são iguais. Eu coloco 1/10, 3/10, certo? Subindo a resposta. Olha lá, os outros eu repito. Vou apagar os meus riscos. Vou deixar só a resposta oficial. Reparem, aqui deu para fazer, aqui deu para fazer, aqui deu para fazer a redução, aqui deu para fazer. Né? Escrever com os denominadores
5. É fazer uma fração reduzida. Certo? 1.4. Das frações escritas no item 1.3, quais são irredutíveis? Justifique. Quais delas não dá para reduzir mais? Não dá para deixar menor ainda. Vamos analisar? Qual dessas frações não dá para deixar menor ainda? Vamos pensar comigo dos números positivos primeiro. 1/10, dá para deixar menor? Não. Então, 1/10 é uma fração irredutível. 1/5, dá para deixar menor? Não. Então, não dá para deixar menor do que isso aqui, 1/5. 3/10, dá para deixá-la menor? Ou seja, tem um número que dá para dividir de cima e de baixo? Não, também. Então, 3/10 também é irredutível. Ah, tá, calma aí. Das frações escritas no 1.3, eu acho que é só das quais que eu acabei de escrever. Mas vamos analisar todas aqui. 2/5. 2/5 não dá para reduzir mais do que isso, já foi reduzida. Agora, esse aqui dá para deixar reduzido. Essa dá para reduzir ainda. Essa sim. 5/10 eu posso dividir o de cima e o de baixo por 5. E aí ficaria o quê? 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Então, 5/5 é a mesma coisa que a metade. Então, essa sim, ainda são e é redutível ainda. Então, essa é redutível. As outras 4 que eu fiz o círculo já são irredutíveis. Não dá para reduzir mais. 3/5 também é irredutível. Não dá para reduzir mais. Ela já estava a 6/10 e eu reduzi ela para 3/5. Daí ficou irredutível. 7/10 também é irredutível. Tá? 4/5 também é irredutível. 9/10 não dá para reduzir, não dá para dividir por 2 e 3, não dá para dividir por 5, não dá para dividir por 7 e não dá para dividir por também é irredutível. A mesma coisa ocorre lá para o lado negativo, tá? É irredutível, é irredutível, é irredutível, é irredutível. Essa é redutível, dá para reduzir. Essa é irredutível, irredutível, irredutível e irredutível. Subindo a resposta. Olha lá. Menos 9/10, menos 4/5, menos 7/10, menos 3/5, menos, pulou, né, a 5/10, que a 5/10 dava para reduzir ainda. Menos 2/5, menos 3/10, menos 1/5. Menos 1/10. O zero também é irredutível, no caso. Menos 10, não foi escrito, né? Aquela que é o 0, o menos 1 e o 1 não foi escrito, por isso que eu não coloquei ali. 1/10, 1/5, 3/10, 2/5, 3/5, 7/10, 4/5 e 9/10. Essas são as frações irredutíveis. Não dá para reduzir mais, certo? Essas não têm divisores comuns para os seus numeradores e denominadores, que sejam diferentes de zero. Então, lembrando, por que elas são irredutíveis? Porque não dá para fazer igual aconteceu aqui com os 5/10. 5/10, eu consegui achar um número que dá para dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. No caso, foi o 5. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Gerei uma nova fração. Daí você pode falar, professor, mas 3/5 dá para dividir por 1 e por 1. Vai dar 3/5. Você não gerou nenhuma nova fração. Você continuou com 3/5. Então você não reduziu em nada. Tá bom? Próximo exercício. 1.5. 1.5. O quadro a seguir apresenta algumas frações. Complete-o
com suas frações equivalentes, de modo que a primeira coluna contenha as frações irredutíveis daquelas que foram apresentadas. Vamos ver? Então a primeira coluna tem que ter a fração irredutível. Depois eu posso apresentar outras frações. Então lá, 3 sobre 1 é irredutível. Vou multiplicá-la por 2. Multiplico por 2, dá 6 sobre 2. Achei uma fração. Agora vou multiplicá-la por 3, certo? Vou achar o quê? 9 sobre 3. Agora vou pegar e vou multiplicar por 4. A primeira fração eu multiplico por 4, certo? Vou multiplicar por 4. 3 vezes 4 dá 12. 4 vezes 1 dá 4. Agora eu vou multiplicar ela por 5. Vou apagar ali que está ficando muito rabisco ali. Vou multiplicar ela por 5, certo? Então, o de cima e o de baixo vezes 5. Então, vamos lá. 3 vezes 5 e 1 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15. 1 vezes 5 dá 5. Aqui eu achei. Então, eu achei 3 frações. Professor, eu fiz aqui em casa, mas deu frações diferentes. Não tem importância. Ele fala assim, o quadro a seguir apresenta algumas frações. Complete-o com frações equivalentes. Professor, mas será que eu fiz aqui em casa é fração equivalente? Dá para você testar assim, Eu não vou conseguir corrigir porque eu não estou ao vivo com você. Mas como que você faz para corrigir você mesmo? Você quer testar se esse 2/4 é equivalente a 3 inteiros. Você coloca 3 inteiros e na frente você coloca 12 quartos. Aí você faz isso aqui, esse vezes esse. Quantos que dá 1 vezes 12? Deu 12. Aí você faz esse vezes esse. Quantos que dá 3 vezes 4? 12. Se deu igual a resposta, são equivalentes. Se não deu igual, quer dizer que você errou. Tá bom? Vamos subir a resposta para ver ali, Uma possível solução. Olha lá. É a mesma que eu pensei no dia de fazer a resolução. Então já preenchi bonitinho ali. Agora, olha aqui. 3 nonos. Eu vou procurar a fração irredutível primeiro. Então eu vou reduzir ela. 3 nonos. Eu tenho que procurar alguém que divida o de cima e o de baixo. Vou dividir pelos números primos. Quem são os primos? 2, 3, 5, 7 e assim vai. Vou começar por 2. Não dá. O 3 não dá para dividir por 2. Nem vou olhar o 9 então. Vou tentar dividir por 3. 3 dá para dividir por 3. O 9 também. O 9 também dá. Então 3 que divide por 3 dá 1. 9 que divide por 3 dá 3. Achei a fração irredutível. A fração irredutível é 1/3. Bom, para chegar aqui ali, eles fizeram 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Vou continuar multiplicando por 4 agora. Vou multiplicar por 4. 1 vezes 4 deu 4. 3 vezes 4 deu 12. Achei uma fração equivalente. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. Então, 4 dozeavos. Vou procurar uma outra. Vou pegar 1/3, que é irredutível, vezes, vou multiplicar por 5 de baixo e de cima. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Então, aqui vai ser 5 quinzeavos. Agora, vou multiplicar por 6. 1/3 vezes 6 no cima, 6 no de baixo. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 6, 18. Então, 6 18avos. Professor, eu fiz diferente. Testa daquele jeito que eu falei. Eu não lembro o que eu coloquei de verde no dia. Vamos ver se deu alguma diferente? Deu diferente. Olha lá. Deu 6 18avos, eu pensei ali. Certo? Aí tem 9 27avos que eu subi e o 12 36avos. Vou testar um deles para ver se está certo ou não. Vou testar o 9 27avos. 9 27avos é equivalente a 1/3?
faz aqui. Esse vezes esse e esse vezes esse. 27 vezes 1, 27. 9 vezes 3, 27. 27 igual a 27, então é equivalente. Ah, professor, mas eu não sei se 1/3 é equivalente a 3 nonos. Então, 1/3 é equivalente a 3 nonos. 1 vezes 9 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. 9 é igual a 9, é equivalente também. Viu como é fácil tirar a prova? Fazer o teste, né? Então, vou pegar aqui a borracha agora. Só achar a minha caneta. Cadê? Achei lá em cima. Vou apagar meus rabiscos e vamos fazer o próximo. Aqui uma fração, ela está falando que é 5/30. Então, eu vou tentar achar a irredutível primeiro. Se eu achar uma no meio do caminho, beleza, já uso ela ali no meio. Então, vamos lá. Números primos, 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Tá? Então, eu vou começar. 5/30. O 30 dá para dividir por 2, mas o 5 não. Então, eu vou passar para o próximo. O 30 dá para dividir por 3, mas o 5 não. O 30 dá para dividir por 5 e o 5 também. Então, eu vou dividir o 30 por 5 e o 5 por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 30 dividido por 5 dá 6. Achei a fração irredutível. Vamos testar para ver se é isso mesmo? 1/6 é uma fração equivalente a 5/30. Faz a multiplicação. 6 vezes 5 dá 30. 1 vezes 30 dá 30. 30 é igual a 30, é equivalente. Então, 1/6 é a fração irredutível. E se eu pegar o 1/6 e multiplicar por 2? O que vai dar? Vai dar 1 vezes 2, 2. 6 vezes 2, 12. Então, vai dar 2/12. E se eu pegar o 1/6 e multiplicasse por 3? 1 vezes 3, 3. 3 vezes 6, 18. Vai dar 3/18. Também é. Professor, mas ficou uma fração menor do que a outra. Realmente, o outro é 5/30. Mas são frações equivalentes, são todas iguais. Não tem nada aqui de menor ou maior. Só está uma representação diferente. E se eu pegasse o 1/3 e multiplicasse ele por 4? Em cima e 4 embaixo. Ficaria 4. É 1/6 que não é 1/3. 1/6. 6 vezes 4, 24. 4/24. E aí depois viria os 5/30, se eu fosse seguir a ordem. Certo? Está ali. Professor, se colocou diferentes. É que eu falei, uma possível resolução. Pode aparecer várias, tá bom? Vamos procurar agora os 6/42. Vamos procurar a irredutível. Na primeira coluna tem que ser a representação irredutível. 6/42. Números primos. 2, 3, 5, 7 e assim vai. Bom, começo dividindo pelos números primos. Os dois são pares, então posso dividir por 2 o de cima e por 2 o de baixo. 6 que divide 2 dá 3. 42 que divide por 2 dá 21. Né? Então, isso aqui é uma fração equivalente, mas não é ainda a fração irredutível. Vou dividir novamente por 2, não dá. Então agora eu vou passar para o próximo número primo. O número primo 3 agora. Número primo 3. 3 dividido por 3 dá 1. 21 que divide por 3 dá 7. Essa é a fração irredutível. 1/7. Bom, se eu multiplicar esse 1/7 por 2, eu vou obter 1 vezes 2, 2. 7 vezes 2, 14. Então, 2/14. Se eu multiplicar por 3, é a mesma coisa que aqui, ó. Vai dar isso aqui, 3/21. Mentira do professor. Então, vamos lá ver. 1 vezes 3 e 7 vezes 3. 1 vezes 3 dá 3. 7 vezes 3, 21. Verdade. Vai dar 3/21.
E se eu multiplicar por 4? Então lá, 1/7 vezes 4 em cima e 4 embaixo. 1 vezes 4, 4. 7 vezes 4, 28. Vai dar 4, 28 avos. Subindo a resposta, olha lá, é isso mesmo. Ah, professor, mas o último lá deu diferente, é porque eu multipliquei ele por 7. Daí dá 7,49 avos. Lembrando, existem várias, infinitas possibilidades. Agora, 21, 128 avos. Vamos pôr os números primos aqui em cima? 2, 3, 5, 7. Então, vamos lá. 21, 168 avos. Dá para dividir por 2, mas o de baixo, o de cima, não. Então, eu vou dividir por 3. Será que o de baixo dá para dividir por 3 também? O 21 eu sei que dá 7. Agora eu vou tentar o 168 dividir por 3. 168 divide por 3. 3 vezes 5 dá 15. 6 que tira 5 dá 1. 1 que tira 1 dá 0. Abaixou 8. Quem vezes 3 dá 18. Quem vezes 3 vai dar 18. 3 vezes 6 dá 18. Então, 7,56 avos. Essa já é uma fração equivalente. Já vou até pôr aqui. 7,56 avos. Certo? Será que dá para dividir os 7,56 avos novamente por 3? Não. Por 5? Não. Por 7. Tem que ver se os 56 dá para dividir por 7, porque o 7 é um número primo. Então vamos tentar o 56 dividido por 7? Então vamos lá. Então, 56 dá para dividir por 7? Tabuada do 7. 7 vezes 7 dá 49. 7 vezes 8, 56. Então dá. Então, eu vou dividir por 7 em cima e por 7 embaixo. 7 que divide por 7 dá 1. 56 que divide por 7 dá 8. Então, a fração irredutível é 1/8. Agora, só achar mais duas aqui. Então, tá fácil. 1/8 vezes 2, em cima e embaixo, 1 vezes 2 dá 2. 8 vezes 2 dá 16. Então, 2, 16 avos. 1/8 vezes 3 em cima e 3 embaixo, 1 vezes 3, 3. 8 vezes 3, 24. 3, 24 avos. Pronto, chegamos à nossa resposta, tá bom? E aqui nós terminamos esse exercício 1.5. Vamos parando por aqui hoje, porque nosso tempo está esgotando. Então, para a nossa próxima aula, eu peço que vocês tentem já resolver a atividade 2 da página 89. Eu agradeço os alunos que assistiram de maneira ao vivo comigo, Felipe e Fernando. A Ana Júlia não chegou até o fim, não sei se teve algum problema na conexão. E você que assiste pelo YouTube, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda terça, quarta e sexta temos aulas novas do 8º ano. Fiquem com Deus, Deus abençoe, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.